No ritmo da cidade, entre becos e avenidas, era terra de sítios e fazendas, um espaço aberto que começou a se transformar na década de 1940 com a instalação de uma base aérea americana durante a Segunda Guerra Mundial. A presença militar alterou sua paisagem e redesenhou o território. Mais tarde, a Universidade Federal do Ceará fez do bairro um polo de ensino, convertendo parte dele no maior campus universitário da cidade. Um bairro moldado pela história e, sobretudo, pela força de quem o habita. Esse é o PC. Não é mais sincero assim, só tem na periferia. É assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Assim que sempre foi. O nome que o bairro carrega tem versões distintas. Há quem diga que veio da sigla de uma base militar, Post Command. Outros lembram de tempos mais distantes, quando um antigo proprietário, inspirado no romance O Guarani, de José de Alencar, nomeou sua terra juntando Peri e Ceci, Peci, que virou Pici. Mais do que seu nome, o bairro é o que nele se construiu, o que nele ainda se constrói e, independentemente da origem, o nome PC se tornou um símbolo de identidade. Quando eu me mudei para cá pro PC, eu quis começar a entender mais a história do bairro, mas eu não sabia por onde começar. Que algumas das curiosidades muito legais que eu aprendi sobre o bairro foi, primeiramente, eu não cansei de falar sobre isso desde que eu entendi, foi sobre a base militar que tinha lá na UFC, que era feita de pousos, e isso se deu porque os Estados Unidos achavam que os nazistas iam tentar dominar o continente americano através do litoral sul-americano. Então eles colocaram algumas bases militares aqui no Brasil, 2 delas foram aqui em Fortaleza. Uma foi onde atualmente é parte do campus universitário da UFC do PC e a outra lá onde é o aeroporto Pinto Martins. E outra coisa muito interessante é que diz nos livros de Raquel de Queiroz, que inclusive morou onde aqui era PC, hoje em dia Henrique Jorge, o bairro foi criando mini bairros dentro de si, que foram tomando espaço. Então, enquanto o bairro ganhou muito espaço lá para o norte, com a agregação do campus de agronomia para a UFC, também foi perdendo muito para o sul e para o leste, que é onde atualmente seria Henrique Jorge, Jockey Club, lá perto da Parangaba, que foram mini bairros que foram crescendo aqui dentro. Falar do PC, para mim, é falar da minha casa, é realmente onde eu nasci, é onde eu vivo, e é um lugar assim que realmente, para mim, é o meu lugar, assim, se liga? Eu realmente tenho muito apreço aqui pelo PC, por todo o território, né? Então, o PC é um bairro histórico, para mim é um bairro histórico, né? É um território que já vem de muito tempo aí, vamos colocar uma data bem aí, né? Desde a Segunda Guerra, que já é um território que tá acontecendo coisa, foi base militar norte-americana, né? E, tipo, uma base secreta militar, tipo, não é qualquer base, ela era secreta. E treinavam aqui, temos registros fotográficos, né, de balões, zeppelins, treinando aqui no PC. Tem uma amiga minha, ela mora aqui nas casas dentro do PC, né, e a avó dela conta que ela abria o portão lá da estrada do PC, lá perto ali do Campo Fortaleza, para passar os jipes, se liga, dos soldados e tal. E aí, para além disso, né, vai além, tipo, é um bairro que é de ocupação, né, então isso é muito forte, assim, por ser um bairro de ocupação, foi uma ocupação liderada por mulheres, né, então o que chegou até mim foi isso, né, da história. Tem muitos dados aí históricos e tem até certos dilemas, né, digamos, com a origem do nome, por exemplo. Eu acredito que o nome veio realmente disso, né, de que era uma abreviação de posto de comando, aí PC, era Post Command, né? E a galera com sotaque inglês falava PC, né? A abreviação. E aí veio disso, né? Mas já tem outras origens que cita, né? O romance do José de Alencar e tal. Ok, falei de poligamia, ela já me disse que não me divide com nenhuma amiga. Ok, nem falei de nenhuma amiga, quanto mais dinheiro, inimigos me odeiam, me rodeiam. Não faço filho pra entender o ela quer semente. Assumo, não sei bem de onde vem, mas não posso viver sem no sense. Mesmo fazendo sem saber, é chicle, gruda em você. Me desculpa, mas eu gamei.
A minha infância aqui no PC foi brincando bastante das ruas, jogando bola. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho muito forte, que eu gostava bastante de brincar, de me divertir. A minha infância acho que foi isso, brincando, se divertindo. A comunidade era muito pobre. Quando eu nasci não era asfaltado, o bairro não era ainda urbanizado, né? Não tinha ruas ainda oficiais, era muito mato, era areia de praia, né? Lembro que a gente brincava na areia de praia. E era muitas vacarias, por aqui por perto, era um bairro de vacarias, tinha muitas vacarias, porque era onde o gado vinha, né, para repousar e daqui partir para os interiores, né? Então aqui era um bairro de muitas vacarias. Eu lembro dos cavalos que tinha os jumentos, né, que tinha aqueles bichinhos de alumínio, aquelas garrafões de alumínio onde colocava leite, né? Tinha as pessoas que trabalhavam vendendo carnes dentro de umas caixotes de madeira, né? E aí, quando a gente rezava para vir as férias, teve um projeto social aqui bastante importante, né, para a comunidade, que era a colônia de férias da Universidade Federal do Ceará. E era feito pelo professor Couto, professor de Educação Física, Departamento de Educação Física, eu acho que hoje ele deve ser aposentado, né? Mas foi um projeto muito importante, porque ele abriu as portas da universidade para a comunidade ter nos períodos de férias, né? Literalmente férias. Então a gente fazia competição de todas as coisas que vocês possam imaginar, de corrida, de nado, de brincadeiras, tipo pular saco, né? Pular no saco, carimba, corda, todas essas brincadeiras de infância, né? E aí era tipo 15, 20 dias. Então a gente tomava banho nas piscinas, a gente ia para o RU, lanchar, né? Então a gente frequentou esse espaço da universidade assim, com um brincar livre. Me desculpa, mas eu ganhei. Prometo não vai mais acontecer. Mas fica com acho que tu é minha senha. Desse jeito me faça, só você que tem a senha. Se não for pra ser nós dois, deixa que a vida me ensina. Amor sincero assim, só tem na periferia. A minha relação com o hip hop, ela é relativamente recente. A organização da batalha, que foi quando eu comecei a me envolver mais seriamente, e nisso eu acho que a importância do hip hop ela vai crescendo assim, e eu vou entendendo mais ela a cada dia. Já que o hip hop ele vem como essa cultura que promove justamente a substituição da violência pela força de ideia, das artes, do conhecimento. Faz parte, o que eu faço também é hip hop. E aqui, especificamente, dentro do contexto da comunidade, do Cuca, que é onde o movimento e o hip hop tem se originado, eu acho que a importância é muito de estar trazendo mesmo, de estar mostrando, de estar espalhando a cultura da periferia para a periferia. Justamente nessas pessoas que a informação, a cultura, as oportunidades chegam menos. Para falar do surgimento do museu, não tem como não falar um pouco da história da minha mãe e da história do meu pai, né? Da história da união dessas duas pessoas. Porque o museu lá atrás, recapitulando, né? Quando a minha mãe era criança, ela aprende a fazer boneca com a mãe dela, né? Aprende a costurar a mão com a mãe dela, aprende a fazer boneca. Aí ela sonhava, era louca para ter uma Suzy, mas naquela época, né, a Suzy era dinheiro e não tinha cartão de crédito. Então ficava só na vontade de ter essa Suzy, né? Com cabelo de nylon e tal. Então ela aprendeu a fazer a bonequinha de pano com a mãe dela, a costurar, a famosa bruxinha, né? E daí vai, a mãe cresce com essa relação com o fazer da boneca de pano, né? Que ela aprende com a mãe dela, é herdado. E daí ela aprimora esse fazer dela quando ela conhece meu pai, que já era costureiro também. Meu pai já tinha trabalhado fazendo bolsa e tal. E aí ele aprende a costurar e ensina a minha mãe, que já sabia costurar a mão, mas aprende a costurar na máquina, né? E aí nisso ela pode aprimorar a técnica dela de fazer a boneca, né? E aprimorou de tal ponto que passou até a ser uma fonte de renda. Num dado momento ela começou a vender essas bonecas e tal, botar uma grana em casa através dessas bonecas. Só que ela passa a trabalhar, né, na educação e tal, como secretária.
E aí fica mais difícil arranjar tempo para estar fazendo, né? Ela realmente passou a ficar fazendo a boneca realmente por gostar, né? Por gostar de fazer boneca. E ela conhece a museologia social através de um curso, que era o Historiando Batoque. E aí ela conhece a museologia social, liga com a boneca de pano, vê essa possibilidade, né? Recebe o apoio de muitas pessoas, né? E então ela tem essa ideia de, vixe, vou fazer um museu, com a missão de realmente preservar esse fazer, levar o fazer, manter a ludicidade para as crianças, né? Fazer esse levantamento das mulheres bonequeiras, preservar, difundir e promover realmente o fazer da boneca de pano. Foi um sonho, e foi um sonho que aconteceu, e é um sonho que acontece, né? Então é um sonho vivo. E minha irmã, que não está aqui hoje, a Ana Argentina Castro, que mora em Sobral, que se formou em Ciências Sociais, né, que se formou em Antropologia também, pensou nesse projeto da nossa biblioteca comunitária aqui, para tentar minimamente diminuir esse índice de violência e dar para as crianças um outro olhar. Vocês não têm só isso, vocês têm outras coisas e a gente vai te mostrar, vamos lá, né? É bem ali, naquela casa ali, na casa da Dona Celeste. Vai ter cinema, vai ter contação de histórias, vai ter pipoca, vai ter uma tarde de brincadeiras, né? E assim as nossas primeiras crianças foram chegando, né? A minha mãe topou a ideia, a gente já tinha os livros, porque meu pai, mesmo não tendo terminado o 2º grau, nem minha mãe, eles sempre pensaram na educação, né? Sempre com aquela coisa de que a educação era o caminho, né? Era por aquele caminho ali que a gente ia conseguir se salvar dentro desse lugar, né? E aí, a Papoco de Ideias começou nesse sentido, né? Bem, a Autocontrole ela tem 4 anos de existência. Se iniciou por 4 jovens querendo se divertir, sabe? Só jogar um altinho ali. E aí, quando eles começaram, começou a chegar mais gente, começou a chegar mais pessoas querendo jogar, vendo esse esporte que é a altinha, que é uma novidade, sabe? Algo novo, assim, que chegou aqui em Fortaleza. Começou com forma de lazer, de diversão, sabe? E começou a crescer bastante, porque era uma novidade, sabe? Meio que virou uma febre aqui em Fortaleza, a altinha, começou a crescer, tipo... Teve uma época que tinha muitos coletivos, tá ligado? Espalhados aqui por Fortaleza. E aí, depois de mais ou menos 1 ano de autocontrole que eu entrei, que eu conheci a autocontrole e comecei a fazer parte. Quando eu comecei a fazer parte ainda, a motivação do autocontrole ainda era muito essa, de lazer, de diversão, sabe? Os caras viajavam, tipo, para Paracuru, para ir jogar altinha. Uma galera que é muito referência dentro da altinha. Aí depois de um tempo, eu dentro da autocontrole, eu comecei a perceber que a autocontrole poderia ser mais do que só lazer e diversão, sabe? Que poderia fazer projetos sociais. Teve algumas pessoas que fizeram parte, né, da autocontrole que deixaram de entrar no crime por causa da altinha, teve alguns que acabaram indo para o crime por falta de outras oportunidades. E aí eu vi que autocontrole também poderia ser um projeto social, algo que eu já tinha participado quando eu era pivete. O PC não é só um bairro, é um testemunho de tempos que passam e de histórias que ficam. Entre as memórias que marcaram seu chão e os passos que seguem firmes pelo presente, ele persiste, se reinventa e permanece. Quem é o Ian, né? Parece ser uma pergunta simples, ou não, né? Pode crer. Eu achei muito difícil, que você falou para não se incluir só em trabalho. E a gente sabe que a gente que trabalha com o que a gente gosta, pelo menos, eu acho que quem consegue se manter trabalhando com o que gosta é muito beneficiado. Acho que sempre que eu penso quem sou eu penso bastante nessa questão de ser uma pessoa com bastante fé e esperançosa de que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo, sabe? Sou Ana Cristina Castro, mas gosto de ser chamada de Cris Castro, foi esse número que eu quis escolher para artisticamente falando, né? Tenho 43 anos, sou mãe da Amelie, de 13, e sou filha de Dona Maria Celeste, mulher indígena, ribeirinha, do Maranhão, e do vaqueiro, né? Do seu Inácio de Góis. E
Então eu acho que é muito válido ainda assim falar sobre a arte, o que eu faço. Então eu acho que Davi é artista, Davi é jovem, 19 anos, pessoa autista, negra, morador de bairro adjacente à comunidade do PC. Eu gosto muito de ensinar através da arte, de aprender através da arte. Então eu acho que é muito difícil me desvincular do meu trabalho, já que eu trabalho com algo que diz tanto sobre mim. Que o Ian é filho de pai e mãe artesãos, né? Ele é criado, nascido e criado no bairro do PC. Mora um tempinho bem ali no Batoque, numa praiazinha, aprende a ser bicho do mato lá, uma parte da infância, mas logo retorna para cá pro PC. Nas periferias não se vive apenas, se resiste. Ali, o coletivo reverbera e a indignação das pessoas transforma o que é marginalizado em força pulsante de coletividade e ação. Som ok? Só tem na periferia, cena 1, take 2. Acho que tu é minha senha, desse jeito me fascina. Só você que tem a senha, se não for pra ser nós dois, deixa que a vida me ensina. Um amor sincero assim, só tem na periferia. É assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Assim que sempre foi. Falei de poligamia, ela já me disse que não me divide com nenhuma amiga. Ó que nem falei de nenhuma amiga. Quanto mais dinheiro, inimigos me odeiam, me rodeiam. Não faço filho pra entendeiro, ela quer semente. Assumo, não sei bem de onde vem, mas não posso viver sem. No sense. Mesmo fazendo sem saber, é chicle, gruda em você. Me desculpa, mas eu gamei. Me desculpa, mas eu amei. Prometo não vai mais acontecer, mas fica comigo só dessa vez. Me desculpa, mas eu amei. Só tem na periferia, cena 1, take 2.